Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Bom, qual é o melhor método do discipulado? Quinta-feira é dia de perguntas e eu quero responder essa pergunta dentro do assunto que temos tratado aí nos domingos, que é discipulado. Então, algumas pessoas, eu já falei algumas coisas relacionadas a isso nas quintas-feiras anteriores, mas hoje eu quero avançar um pouco mais para tentar mostrar para vocês que nós temos uma variedade de métodos. Respondendo a pergunta qual o melhor método do discipulado, não existe um método apenas. Não existe uma forma de ser feito o discipulado. Do ponto de vista bíblico, existe um padrão. Ou seja, o discipulador ele é uma referência, uma espécie de pai espiritual. O apóstolo Paulo tratava os seus discípulos de filhos. Então, quando nós falamos de discipulado, existe um padrão, que é a paternidade, onde o discipulador se torna um modelo, uma referência, uma inspiração para o seu discípulo. Mas o que nós precisamos entender é que cada discipulado ou cada discípulo nós devemos adotar um método diferente, nós devemos adotar uma prática diferente. Por quê? Porque vários fatores vão influenciar a maneira do discipulado. Por exemplo, tem discípulos que você vai passar mais tempo com eles. Então, talvez o momento de ensino da palavra de Deus pode ser menor, porque você vai dar gotas de ensino durante o seu relacionamento. Mas talvez tenha um discípulo que você vai encontrar com ele 1, 2 vezes só na semana. E aí o relacionamento que existe, mas não é tão profundo assim. E como não é tão profundo, você talvez vai ter que usar um pouco mais o tempo para edificar através da palavra aquele seu discípulo. Então, o ponto respondendo a pergunta qual o melhor método discipulado? Não tem um método só e vários fatores vão influenciar esse método. O importante é você usar sabedoria, ter ali entendimento, discernimento para você poder aplicar o melhor método para o seu discípulo. É claro que nós podemos alistar alguns métodos. Sim, por exemplo, nós temos a leitura guiada de livros da Bíblia. O que é uma leitura guiada? É quando você lê, por exemplo, e você vai fazendo ali um devocional diário com aquele seu discípulo. Então você fala, olha, vamos ler juntos o Evangelho de João, de Marcos, de Mateus, ou você pode até falar porções inteiras. Então, temos ali, por exemplo, uma porção que é interessante você fazer, por exemplo, Lucas, Atos, Romanos e 1 Coríntios, porque você vai atacar 4 aspectos importantes da vida do discipulado. O Evangelho de Jesus, como a igreja de Atos surgiu, ou como a igreja primitiva surgiu, um ensinamento sobre o Evangelho que é Romanos e um ensinamento sobre igreja, sobre comunidade, que é 1 Coríntios. Então, você pode optar por porções inteiras ou até mesmo toda a Bíblia ou um testamento inteiro, mas você vai fazer isso de forma guiada. Você pode fazer um devocional diário, você pode fazer um encontro semanal para discutir os capítulos que vocês leram, para discutir as porções que vocês leram, para você tirar a dúvida do seu discípulo, enfim, leitura guiada da Bíblia. Eu acredito que esse seja o método ouro, o método gold, quando nós falamos de discipulado. O melhor método, leitura guiada da palavra de Deus. Então escolha um amigo, escolha um membro da igreja, escolha alguém que está chegando agora para o Evangelho, alguém que Deus coloca no seu coração e propõe para ele a leitura guiada de livros, porções ou até mesmo de toda a Bíblia. Segundo, leitura de literaturas específicas. Então, você pode optar em fazer, talvez junto com a leitura da Bíblia, que eu acho que a leitura da Bíblia, como eu disse, é padrão ouro, você pode ler alguma literatura específica. Então nós temos boas literaturas relacionadas ao Senhor Jesus. Eu gosto sempre de citar uma que é A Cruz do Rei, de Tim Keller. Para mim, ela é leitura obrigatória para quem está chegando no Evangelho.
A Cruz do Rei, o estudo guiado da Cruz do Rei é um ótimo material para você usar em um discipulado. Então, essa é leitura guiada de literaturas específicas, né? E não só ler, você vai discutir ali os pontos com o seu discípulo. E o terceiro método que podemos citar é os estudos direcionados ao discipulado. Então, hoje nós temos várias literaturas que são direcionadas para o discipulado. Né? Além das literaturas específicas, para falar, por exemplo, de quem é Jesus, nós temos literaturas que são voltadas ao discipulado. Por exemplo, os catecismos. Nós temos o Catecismo Nova Cidade, que nós temos usado bastante. Esse catecismo, ele é excelente para você desenvolver um plano de discipulado. Então, os métodos, eles são variados. Qual é o ensino que eu quero deixar para você aqui? Primeiro, já tenho falado sobre isso, discipulado não é opção para quem é discípulo de Cristo. É uma ordem, é um mandamento. Ide, fazei discípulos. Então isso foi nos deixado pelo Senhor Jesus como a nossa grande comissão. Segundo, você não precisa de um programa oficial da igreja para iniciar. Terceiro, você pode e deve usar todas as ferramentas que o Senhor tem dado. Eu quero depois gravar um devocional para falar sobre os impedimentos para o discipulado. Será que eu sou capacitado? Será que eu tenho tempo? Enfim, nós temos algumas barreiras pelos quais as pessoas se utilizam para não fazer discipulado, mas do ponto de vista bíblico, todas essas desculpas elas não são válidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Discipule, use os métodos mais efetivos para o seu discipulado, mas não deixe de fazê-lo, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.